Pra mim, a paixão começou desde pequenininha pelo afeto. A minha mãe sempre foi uma grande leitora e ela lia pra mim com muita paixão. E quando eu era muito novinha, tinha até um livro muito especial, assim, que era um livro do Ziraldo, O Menino Mais Bonito do Mundo. Ele foi o meu livro preferido por muito tempo, porque era o livro que a minha mãe adorava. Quando eu trago um livro que eu gosto muito, né, a emoção que eu passo pro livro, a leitura é outra, né, e contagia, né? Eu era desenhista da sala. Minha mãe trabalhava muito, então todo dia eu ficava na casa do meu avô colocava papel na minha frente, eu ficava lá desenhando. E aí, sendo a desenhista da sala, gostando muito de literatura, fui crescendo. Aí, quando chegou no segundo ano do ensino médio, a gente fez uma orientação vocacional que o colégio ofereceu e deu lá produção editorial. E aí, eu fui ver o que era e eu falei, gente, é alguém que faz livros, que demais. Desde o primeiro ano que eu entrei na faculdade, eu já sabia que eu queria trabalhar com literatura infantil. Então, eu fui tentando direcionar todos os meus estudos nessa área. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu sentia que faltava repertório, né? Então, assisti aulas livres na USP, Departamento de Letras, e aí depois consegui uma bolsa, fui para Munique, na Biblioteca Internacional da Juventude, que é a maior biblioteca de literatura infantil do mundo. Trabalhei em editoras dos mais diferentes portes. E aí, nessa coisa toda, estava como sócia de uma editora pequenininha do Rio de Janeiro. E aí veio a crise de 2015, em que os programas de governo que compram livros infantis foram suspensos. E aí eu entrei numa crise. Eu falei, gente, sem esses programas de governo, os livros infantis não vão chegar. E aí nisso, eu tava nessa sociedade, era o ano que eu tinha que dar resultado pros investidores. Eles não quiseram mais investir em literatura infantil, que faz todo sentido pra eles, mas não fazia nenhum sentido pra mim. E aí eu fiquei pensando em desenvolver um plano de negócio num modelo que fizesse com que esse livro infantil de qualidade chegasse de fato às famílias, aos seus leitores, não pelo mercado escolar. Diretamente na casa. E aí surgiu o Clube Quindim. Olá, eu sou Marcela Levi, sou advogada, mãe de gêmeos, e tenho um perfil no Instagram chamado Mãe Lê Pra Mim, onde eu reúno os livros que eu leio para meus filhos e eu explico por que a gente gosta deles. E esse aqui é o podcast Conversas em Capítulos, um podcast que fala sobre literatura infantil. Hoje eu tô com a Renata Nakano, que é a criadora e a diretora-geral do Clube Quindim, um clube de assinatura de livros infantis. Prazer ter você aqui. Prazer. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu queria começar do começo, da sua infância. Se você foi uma criança leitora, seus pais liam para você, como é que era a sua casa, assim, como que despertou essa paixão dos livros em você? Olha, para mim a paixão pelos livros, bem, antes de tudo, obrigada pelo convite, Marcela, prazer estar aqui conversando com você, gosto muito do seu trabalho. Bem, para mim a paixão começou desde pequenininha pelo afeto. A minha mãe sempre foi uma grande leitora, apaixonada por livros, por literatura, e ela lia para mim com muita paixão, com muito carinho. E ela também era uma grande contadora de histórias, assim, ela era muito engraçada, ela fazia vozes, ela inventava personagens. E eu lembro de tardes da gente na rede, com ela contando umas histórias muito malucas, e era divertidíssimo. Que delícia. E quando eu era muito novinha, tinha até um livro muito especial, assim, que por um tempo foi o meu livro preferido, só que eu não entendia aquele livro, eu não sabia o que era. Um livro do Ziraldo, O Menino Mais Bonito do Mundo. Eu não tinha sacado qual que era daquele livro. Mas ele foi o meu livro preferido por muito tempo, porque era o livro que a minha mãe adorava. Então, aquele olhar de encantamento da minha mãe, para mim, me contagiava. Eu não sabia muito bem porquê, mas era isso. Então, era muito mais essa conexão pelo afeto do que, digamos, por uma via racional. Perfeito. Para mim está super claro, né? Quando eu trago um livro que eu gosto muito, né? Uhum. A emoção que eu passo pro livro, a leitura é outra, né? E contagia, né? Você Sim. contagia quem tá ouvindo a história. Perfeito. E você tem 3 filhas. E eu tenho 3 filhas, e aí agora eu vivo na prática, né, aquilo que eu estudei a vida inteira, trabalhando com literatura infantil e com formação de leitor, que é essa leitura para 3 serzinhos muito diferentes entre elas, né, cada uma com a sua personalidade, com o seu jeito, e cada uma no seu processo de exploração também do livro, das histórias, da leitura, das imagens. E tá sendo uma delícia curtir nesse outro lugar com elas e aprender e ver que tanto que a gente estuda e, né, todas as teorias e tal acontecendo na prática. Perfeito. E você consegue ler o mesmo livro para as 3? De vez em quando, depende do livro e depende da disponibilidade delas, mas elas têm uma idade bem diferente. Então tem 6
4 e 2, né? Então, tem um problema que eu estou vivendo agora, que é uma competição por atenção entre as duas mais novas. Elas estão muito enciumadas uma com a outra. Então, às vezes elas estão disponíveis e a gente consegue ler ao mesmo tempo para as 3. Às vezes, no meio do livro, elas começam a querer competir. Uma quer vir pro peito, porque quer ficar no colo e afastar mais a outra. Natural. Então é Sim, tudo orgânico, né? Sim. A mais velha já lê sozinha? Ela está começando, ela está no processo de alfabetização, está sendo bem legal, porque a gente sempre entendeu a leitura como, não como decodificar o alfabeto, mas como decodificar o mundo. E eu acho que a Clarice já é uma grande leitora, sabe? Ela tem uma sagacidade, uma sensibilidade muito bonita. E nesse processo, né, de decodificar o alfabeto, de unir, assim, né, ela está começando a descobrir que ela consegue. A gente tem feito alguns exercícios. Então, por exemplo, peguei o livro da Pipe Meia Longa que a gente mandou mês passado, retrasado pelo Clube Quindim, a gente foi lendo um por capítulo, né? Quer dizer, um capítulo por dia. E aí o título dos capítulos e a primeira frase é em letra bastão, que é a que ela tá. Então ela lia e ela descobria, nossa, a Pipe faz aniversário, é aniversário. Isso é uma delícia. É uma delícia, né? Essa fase. Pra mim, você lembra aquele livro da Ruth Rocha, o menino que aprendeu a ver? Sei. Cara, quando ele começa, né, a ver as letras nos prédios, no outdoor, assim, isso é mágico. Os meus filhos estão começando também, mas eu tô tendo o maior cuidado pra isso não ficar assim, uma obrigação, né? Exato. Que é muito difícil, né? Até fui na escola, eu falei, como que eu faço pro momento que é o melhor momento do meu dia, de sentar com eles pra ler, não se tornar, né, assim, parecer uma obrigação, parecer, se você leu errado, tá ruim, né? Então, eu tô tendo o maior cuidado para não contaminar esse momento tão especial. Então, porque eu acho que tem essa confusão da performance, né? Eu acho que tem uma cobrança social muito grande. Meu filho leu primeiro, ou não, tem que ler até tal idade. Eles vão ler. Eu acho que tem que ir devagar para não se tornar um processo realmente, como você colocou, né? Para que seja leve, para que seja gostoso, para não perder isso, né? Sim. E às vezes a Clarice fala, mãe, eu não quero ler, eu quero que você leia, porque a questão é muito mais a fruição da história, aquele momento de afeto, né? Do que o ato mecânico da leitura. Perfeito. E eu imagino que durante muito tempo a criança fica só lendo, né? E não tá realmente entrando nas informações quando ela tá aprendendo a ler, né? Assim, a história porque não tá formando, é muito né? difícil ler, Sim. né? E esse exercício de você juntar as letras que você ainda está se familiarizando, entender o som, ler em voz alta para ouvir o que aquilo significa, é um processo muito complexo, que a gente faz de uma maneira automatizada, mas que é extremamente difícil, né? E nesse processo de aquisição e tudo mais, né? Dessa formação, dessa alfabetização, é algo que tem que ir devagar, com leveza, né? Com certeza. Queria falar um pouquinho sobre a sua carreira. Então, você teve essa casa, né, onde a leitura era uma coisa muito importante. E aí decidiu que ia ter uma formação nisso. Conta um pouquinho pra gente, assim, como foi. Eu era desenhista da sala, né? Então, assim, primeiro que eu gostava muito de ler, de literatura, no caso, por causa da minha mãe, e gostava muito de desenhar, porque minha mãe trabalhava muito, então todo dia eu ficava na casa do meu avô colocava papel na minha frente, eu ficava lá desenhando até meus pais chegarem. E aí, sendo a desenhista da sala, gostando muito de literatura, fui crescendo. Aí, quando chegou no segundo colegial, não, na época já era ensino médio, no segundo ano do ensino médio, tinha acabado de virar. E aí, a gente fez uma orientação vocacional que o colégio ofereceu e deu lá produção editorial. Eu falei, gente, que diabos é produção editorial? Uau, um negócio super específico, então, que dava carreiras... dava várias coisas, mas entre elas tinha isso. E aí, eu fui ver o que era e eu falei, gente, é alguém que faz livros, que demais. Eu vou poder juntar as duas coisas que eu amo, que é literatura e ilustração, né? E desenho, ilustração e tudo mais. E aí eu fui, desde o primeiro ano que eu entrei na faculdade, eu já sabia que eu queria trabalhar com literatura infantil. Então eu fui tentando direcionar todos os meus estudos, os meus trabalhos na faculdade e as buscas por estágio nessa área. Que legal. E aí surgiu a ideia de ter o clube de leitura. Como é que foi isso? Então, aí foi um longo processo, né? Porque aí, quando eu terminei a faculdade, era uma faculdade que eu acho que tinha um caráter um pouco mais profissionalizante e tal, e eu fui buscar... Eu sentia que faltava repertório, né? Então, eu fui buscar na academia, primeiro de uma maneira informal, então assisti aulas livres na USP, Departamento de Letras, e aí depois consegui uma bolsa, fui para Munique, na biblioteca
Internacional da Juventude, que é a maior biblioteca de literatura infantil do mundo. Fui pesquisar sobre livro ilustrado, voltei, fiz o mestrado na PUC-Rio sobre livro ilustrado. Trabalhei em editoras dos mais diferentes portes. E aí, nessa coisa toda, estava como sócia numa editora pequenininha do Rio de Janeiro, chamada Edições de Janeiro, e aí veio a crise de 2015, em que os programas de governo que compram livros infantis foram suspensos. E o modelo de negócio do livro infantil no Brasil, ele é muito direcionado para o mercado escolar, né? Então é uma coisa... quantidade, né? Onde compra em quantidade. Onde compra em mais quantidade, né? Porque, na verdade, em livraria, você acaba tendo um outro tipo de livro ali ocupando maiores espaços, assim, a não ser que seja numa livraria especializada, algumas livrarias incríveis que acabam ficando mais São Paulo, cidade, algumas no Rio e tal, mas assim, não tem um volume significativo, né? Então, o mercado escolar, você tem o público e o privado. O privado, que são as escolas particulares, demandam um alto investimento em divulgação escolar, é caríssimo fazer isso. Então, quando as editoras pequenas tentam entrar nesse mercado, elas não conseguem, porque vai competir com aquelas editoras de livros didáticos que tem, sei lá, 800 consultores educacionais lá divulgando aqueles catálogos. E aí eu entrei numa crise, eu falei, gente, sem esses programas de governo, os livros infantis não vão chegar, né? A não ser aqueles livros dos grandes conglomerados via o mercado de escolas privadas. E aí, nisso, eu estava nessa sociedade, era o ano que eu tinha que dar resultado para os investidores, e falei, gente, eles não quiseram mais investir em literatura infantil, que faz todo sentido para eles, mas não fazia nenhum sentido para mim, porque o meu propósito era trabalhar com aqueles livros. Então, eu tinha um catálogo de livros incríveis, que já tinham ganhado prêmios nesses 2 anos e que não iam ser sustentáveis, né? E aí, nisso, eu estava terminando o MBA em gestão de negócios, que eu fui fazer por causa do meu irmão, que é engenheiro, que ficou me pilhando para, né? Entender o negócio. Exatamente. Não, deixa essa irmã que fez mestrado em literatura, cultura e contemporaneidade, meu Deus do céu. E aí, lá fui eu estudar no IBMEC, aquele lugar totalmente diferente do meu mundo. E com aquela angústia de como é que a gente faz para esses livros, vi um monte de editora maravilhosa, com catálogos incríveis, fechando. Que tristeza, ou seja, né? Exatamente. Não, e um ciclo, né? Porque aí não tem produção, né? Porque não vende. Sim, e aqueles livros que são extremamente transformadores, não iam mais chegar, não iam mais existir, sabe? E aí eu fiquei pensando... aí eu tinha que fazer o trabalho de conclusão de curso no MBA, que era um plano de negócio. E aí eu fiquei pensando em desenvolver um plano de negócio... num modelo que fizesse com que esse livro infantil de qualidade chegasse de fato às famílias, aos seus leitores, não pelo mercado escolar. Diretamente na casa. Diretamente na casa, exatamente. E aí surgiu o Clube Quindim. Quanto tempo tem isso? Olha, a gente abriu o clube no dia 1º de dezembro de 2016, fizemos o nosso primeiro envio em janeiro de 2017. Perfeito. E é um sucesso, é com certeza o melhor clube que existe atualmente no mercado, não tenho dúvida. E como que você faz a seleção, né? Você tem uma agenda, um propósito, dá voz para autoras, para autores negros, assim, tem uma agenda? Primeiro tem uma coisa super importante que não é a Renata Nakano, mulher, branca, São Paulo, que faz a seleção. Eu também faço a seleção, mas a gente tem um corpo de curadores bastante diversos. Então, são pessoas de diferentes lugares de fala, profissões, de diferentes experiências, regiões do país, que fazem essas indicações dos livros, né? Para que a gente consiga chegar numa bibliodiversidade, que é a diversidade de livros de diferentes origens, estéticas, linguagens, para conseguir entregar esses recortes de mundo para as famílias. Que legal. E você fez uma seleção, falou assim, você tem interesse em ser meu consultor? Como exatamente então, a gente faz os convites para os curadores, né? E eles têm total liberdade para indicar os livros que eles acreditam que toda criança merece ler.
Que legal. Então, a liberdade... Eu tenho 2 orientações, na verdade, que eu passo para eles, que é para tentar valorizar mais obras brasileiras, porque a gente já sofre muita colonização cultural, e para tentar buscar obras que não sejam só de grandes conglomerados editoriais. Perfeito. Para valorizar as editoras pequenas, independentes, que, queira ou não, é um espaço onde você tem uma maior liberdade criativa e consegue, muitas vezes, ser mais inovador, pensando na literatura enquanto arte, né? Do que num conglomerado que muitas vezes ele tem que vender, né? A pressão pelo lucro, pelos investidores é muito forte. Inclusive, é por isso que o Quindim não tem um investidor, e ele foi crescendo muito devagarzinho de uma maneira orgânica, porque como eu já sofri essa pressão lá atrás, eu falei, não, eu quero que seja um projeto que seja sustentável, né? E que consiga ter sempre como foco, né, o seu propósito, os seus valores, né, e não o lucro pelo lucro. Perfeito, muito legal. Uma coisa que me impressionou muito é que vocês têm livros que vocês publicam, não está disponível na livraria, né, vem pelo selo Quindim. Como funciona isso? Então, a gente não publica pelo selo Quindim, mas a gente faz parcerias com as editoras. Então, o que acontece? Começou, acho que um pouco antes da pandemia, com algumas editoras, isso se intensificou na pandemia, inclusive várias editoras não estavam conseguindo publicar alguns livros incríveis, e elas vieram contatar a gente, e aí com a nossa compra, viabilizaria a publicação daquelas obras. Então o Quindim fazia essa compra inicial, pedia uma exclusividade, hoje a gente pede exclusividade de 30 dias, a gente trabalha para que as famílias recebam antes, então tem esse gostinho delicioso de você receber o livro antes de estar na livraria, lançamentos super aguardados e tudo mais, livros que depois, no ano seguinte, ganham prêmios, que legal. Né? Então a gente prevê premiações e tal, e divulga também, porque entre a nossa família, né, de assinantes, a gente tem pessoas, muitos formadores de opinião. Então, a gente consegue, com essa ação, a gente consegue viabilizar uma série de obras que às vezes não seriam publicadas naquele momento, a gente consegue contribuir na divulgação dessas obras, né, e fazer com que ela chegasse a lugares que talvez não chegariam se não fosse por meio do clube. Poxa, porque é bom para todo mundo, né? É bom para todo mundo. Para a cadeia toda, né? Sim, muito legal. E uma dúvida que eu tenho, assim, uma coisa que me perguntam muito no meu Instagram é, me recomenda um livro para X idade, né? E eu tenho um problema com isso, porque varia muito de criança para criança. Eu tenho livros que eu li para meus filhos quando eles tinham 1 ano, que eram recomendados para mais de 6, e por aí vai. Como que você faz essa divisão, né? Então a pessoa fala, olha, eu tenho 2 filhos de idade tal e tal, o que eu assino, né? Me explica um pouco sobre isso. A gente pede para a pessoa preencher, quando ela faz o cadastro, o ano de nascimento das crianças. E a gente pede logo nas primeiras comunicações com os assinantes para eles entrarem em contato para contar como é que está sendo a experiência. Então, a gente tem tanto uma abordagem receptiva, quando eles entram em contato, quanto até uma ativa, às vezes, na pergunta, na pesquisa sobre o livro, quando eles falam, olha, não está funcionando, né? A gente também tem uma equipe que entra em contato com os assinantes nesses casos, quando eles dão esse retorno para a gente tentar personalizar mais aquela experiência, porque é justamente isso que você falou, cada criança é única, e a coisa não pode ser pasteurizada, e uma criança que lê todo dia, desde que nasceu, né, não vai ser a mesma criança que começou a experiência de leitura aos 7 anos de idade. Inclusive o próprio adulto que está lendo, né, se é uma coisa que ele está mais acostumado, vai fluir de uma forma diferente de menos. Né? Exato, exatamente. Mas a verdade é que a proposta do Clube Quindim não é ser um projeto elitizado, né? Então, e nem fica na bolha. A gente quer conversar e a gente quer levar a literatura de qualidade para quem não entende de literatura, né? Então, não adianta eu pegar e falar, olha, seu filho é pré-leitor, é leitor autônomo, não, como é que é a fluência leitora do seu filho? A pessoa fala, quê? Então, se a primeira pergunta que a pessoa faz quando chega numa livraria eu quero um livro para uma criança de X anos, eu não posso pegar e colocar uma trava ali e falar, não, mas ele é pré-leitor, ele é leitor iniciante. Eu estou me distanciando e eu não quero me distanciar, eu quero acolher. Eu quero receber essas famílias, eu quero conversar com elas, fazendo pontes, e não me mantendo ali num pedestal elitizado. Sim. Mas como assim? Porque numa livraria chega uma pessoa, conversa comigo, eu consigo conversar, mas como você faz isso no clube? A pessoa liga, tem um... Então, a gente tem o processo que é online, né, de cadastro, então a pessoa coloca lá a faixa etária, porque na verdade ela coloca a data de nascimento, e a gente tem ali
alguns livros que a gente seleciona de acordo com a faixa etária da criança, né? Caso a pessoa sinta que aquela experiência não está funcionando, ela pode entrar em contato com a gente, ela pode responder as perguntas que a gente manda todo mês. E a gente, aliás, pede para que ela dê esse retorno para que a gente possa personalizar mais aquela experiência, mudando a faixa etária e tudo mais. Agora, essa coisa de que livro bom é livro para todas as idades, que é uma coisa que circula muito na bolha, eu acho que a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado para as complexidades que isso envolve, que obviamente para um leitor adulto apaixonado por literatura infantil, ele vai curtir livro para bebê, livro para todas as idades. Agora, para um adulto que não tem essa familiaridade, nem todo livro infantil vai ser um livro que o adulto vai curtir a leitura, né? Muito interessante você falou, né? Porque esse bordão aí do 0 a 100 anos é uma coisa que eu penso. Outra fala, isso tá maravilhoso, né? Tudo funciona, mas não é verdade, né? Não é. Porque eu já li milhares de livros. É porque você é uma apaixonada por literatura infantil. Agora, claro, tem alguns livros infantis que eles falam com esse repertório geral, né? Digamos assim, algum livro que tem algumas camadas ali que dialogam com o repertório e o mundo adulto. Que falam, sei lá, sobre o ciclo da vida, né? E que vai sensibilizar o adulto de uma maneira diferente, que talvez sensibilize uma criança, e depende do adulto e depende da criança, porque também a gente não pode pasteurizar o que é criança e pasteurizar o que é adulto. Cada adulto é cada criança é uma. Mas existem algumas características, principalmente entre os mais novos, que a gente precisa olhar para elas. Então, por exemplo, um leitor bebê, ele tem um repertório de linguagem muito diferente de uma criança de 8 anos. Né? E também muito diferente de uma criança de 4 anos. Então, naquele momento em que a criança, né, o bebê, tá adquirindo vocabulário ainda muito inicial, então, as palavras mais recorrentes, ele tá tendo outras fruições, né? Então, entendendo que palavra não é só significado, mas que também é a aquisição do som da nossa língua, dos ritmos de leitura, das expressões faciais que o pai e a mãe estão fazendo naquele momento. Tem muita coisa envolvida. O livro em si como um objeto. O livro em si enquanto objeto. Então, tem algumas falácias, assim, algumas verdades instituídas, principalmente pelos leigos, a respeito do que é um livro para bebê, que estão, por exemplo, relacionados muito mais ao objeto, né, do que a história, a narrativa. Página cartonada, livro sensorial. Gente, você quer trabalhar os sentidos do seu filho? Vai pro parque. Exato. O livro é péssimo para isso. Encosta na folha. Vai brincar no parque, pega na terra, né? Mas o livro não vai ser a melhor ferramenta para isso, né? O livro vai ser outras coisas. Ele pode também? Pode, mas ele é tão mais do que isso. Então, a ideia é a gente tentar trabalhar, às vezes, com essas características, quando a gente pensa, né, em faixa etária, com essas características de vivências mais típicas daquele momento de vida e também, por exemplo, com restrições de vocabulário, de fruição leitora, de diálogo, como eu falei, com aquelas vivências. Mas isso não é uma coisa estanque, não é porque um livro é para bebê que você não vai curtir ele aos 10 anos. Não, isso para mim tá muito claro, né? Assim, tem livros que os meus filhos amavam com 1 ano e continuam amando, e já se passou 4 anos, 5 anos, né? O livro tem uma vida, assim, né? E ele vai sendo lido de forma diferente à medida que a criança vai evoluindo também. Exato, porque nós somos seres em transformações, sejamos crianças ou adultos, a gente está sendo transformado pelo mundo o tempo todo. E se é um livro de literatura, que a gente só manda livro de literatura, então é aquela coisa, a gente não manda livro bobo, né? Que o pessoal chama. Sim. Então, se a gente só manda livro de literatura, então são livros que possuem espaços para o leitor se colocar. Esses espaços em que o leitor se coloca, vai criando um diálogo, né, entre o leitor e aquele texto. E nesse diálogo em que o texto vai entrando no leitor, o leitor vai trazendo seu repertório, suas experiências, que mesmo que seja bebê, ele tem o seu repertório, ele tem as suas experiências. Isso é fundamental para entrar na seleção do Quindim. Perfeito. Então, não importa a faixa etária, são livros com camadas, com espaços, com esse movimento que é o que a gente que significam obras que a gente entende como obras literárias, né? Perfeito. Que faz você pensar,
que você cria uma história além do que tá ali, às vezes, né? Vai complementando esses espaços, esses porque silêncios. esses silêncios, né? Eu até às vezes evito falar silêncio, porque às vezes são livros que não são silenciosos, né? Estão falando muito. São livros muito que falam alto, digamos assim. Perfeito. Mas que tem espaço. Perfeito. Eu acho que é isso. Porque se forem obras dogmáticas que buscam ensinar uma lição fechada, né? Totalmente completa, não tem espaço para o leitor se colocar. Tá dado aquilo. Isso não vai desenvolver o pensamento crítico. Isso não vai desenvolver o pensamento autônomo. Vai enlistar, seja bonzinho, senão você vai acabar mal. Sim. Tem um caminho apenas. Tá. E aí a questão da onde você quer. Você quer uma criança que seja boazinha, obediente e quadradinha? Ou você quer uma criança que pense? Né? Uma criança que tenha um pensamento crítico, uma criança que seja autônoma. Então… essa é uma discussão que eu tenho de vez em quando, né? Tem aquele livro, O Dia que Todos Disseram Não, né? Sim. Assim, aí eu já vi uma reação de uma pessoa assim, mas, peraí, você tá falando com seu filho que ele pode falar não para as coisas que você tá falando? Poxa. Sim. Poxa, sim. Né? E quantas vezes meus filhos me ensinaram coisas, falaram assim, olha, esse caminho que você tá indo não tá o caminho certo. Sim. Ou mãe, preciso fazer uma coisa diferente de você agora, né? E vamos combinar que é exaustivo você se colocar nesse lugar do adulto sabedor de tudo. Com certeza. Com certeza. É muito exaustivo você achar que você tem que ensinar pro seu filho o tempo todo. Com certeza. Até no meu primeiro livro, né, Enquanto Você Não Chega, eu escrevi ele a partir do momento que é o seguinte, um dia eu cheguei em casa, meu filho bebê estava usando cotonete. Eu falei, eu nunca ensinei isso pra ele, de onde ele tirou essa informação? E passei por um pânico, assim, poxa, eu não sou a única pessoa que estou mostrando pra eles coisas nesse mundo, sabe? Então, no início eu vi isso como uma coisa negativa, depois eu vi assim, graças a Deus, que bom que ele tá tendo informação e amor e carinho de várias fontes diferentes, né? Exato. Porque senão é muito peso na gente mesmo. E é uma visão minha apenas, né? Ele tem que ter uma visão… Exato, é aquela noção de aldeia, né? Uma aldeia para criar uma criança, porque é muito pesado, né? Sim. Com certeza. E essa postura do adulto legislador, né, que é um olhar para a infância muito hierárquico, ela é totalmente… Ela não faz sentido no mundo contemporâneo, né? Então, no mundo em que a gente vive, em que as crianças têm acesso a todo tipo de informação na palma da mão no celular, trabalhar com esse controle, com essa restrição, né, dessa maneira, não funciona. Então, no máximo, você vai conseguir uma hipocrisia. Perfeito. Se você mencionou celular, queria te perguntar uma coisa. Eu estou entrando agora nesse mundo de livros mais complexo, mais texto, né? Pela idade dos meus filhos. E a minha primeira impressão desse mundo, não sei se é verdadeira, é que tem menos obras publicadas. Que vamos dizer, 0 a 7, assim, primeira infância, não sei se essa nomenclatura está certa para esse período, mas vamos colocar no 0 a 7, tem uma quantidade de livros maravilhosos, absurda, né? Assim, eu recebo livro em casa, tenho o privilégio de receber e eu fico impressionada, mas que depois talvez tenha menos, não sei se é mais difícil falar com esse público que não é adolescente, né? Uma pré-adolescência ou final da infância, não sei como você deveria chamar, compete com celulares, né? Compete com outras coisas que eu acho que a criança mais nova não tá lá. Você vê isso assim, uma dificuldade de encontrar mais obras que você aprecia para essa faixa da criança que já lê e que lê textos mais longos? Ou não? Então, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa entender, que é essa questão da categorização por faixa etária com relação a volume de texto. Então, a gente tem essa ideia nesse imaginário que a criança ela é mais leitora quando ela lê mais volume de texto. Mas, gente, ler uma poesia pode ser algo muito complexo. Sim, te exige uma vivência muito maior do que ler um texto longo, sim. Então, eu acho que a gente teve um boom, a gente teve um boom dos livros ilustrados dos anos 2000, né, até 2020, que aconteceu no Brasil por conta de N motivos, alto investimento do governo em compras, né, governamentais e tal, que colocaram muito dinheiro no mercado, em que os artistas conseguiram se aprofundar, viver disso, estudar isso e tudo mais. Isso não era uma realidade antes? Não, a característica dos livros ilustrados no Brasil na década de 90 são bem diferentes dos livros a partir dos anos 2000, né? Então a gente começa a ter um apuro aí nesse tipo de livro, né? Que é o livro ilustrado, na parte gráfica também, né? Então antes o mercado escolar ele era… tinha também uma questão da qualidade gráfica mesmo, dos livros serem precisassem muito barato e tudo mais. E
tem também não só da parte gráfica, mas da parte da qualidade literária, estética, né? Que é isso mesmo que eu estou falando, dos artistas poderem se especializar e viver disso. E das editoras também, porque antigamente não tinha um editor de literatura infantil especializado. Muitas vezes era um editor que vinha do mundo da educação, ou um editor que era um editor de literatura adulta e não tinha conseguido trabalhar com literatura adulta e foi para literatura infantil, né? Tava em segundo plano, assim. Porque essa questão da infância, né, da gente, da nossa sociedade enxergar a infância como algo menor, ela vai permear todos os espaços, todos os campos, né, todas as áreas. Então, como se o editor de literatura infantil fosse menor do que de literatura adulta. Aí, ao mesmo tempo, no mundo que a gente vive, um mundo capitalista, a partir do momento que começa a ter injeção de dinheiro, né, as editoras começam a enxergar valor naquilo. Então, você começa a ter também profissionais que conseguem se sustentar daquilo, se aperfeiçoar e etc e tal. Então, você tem aí um boom na década de 2010, 2020, que são os anos, eu já chamei em alguns artigos, dos anos, a era de ouro do livro ilustrado no Brasil. Perfeito. Né? E que encerra um pouco com o fim do PNBE, né? E agora está voltando de novo, mas enfim, você tem o surgimento de uma geração incrível de autores desse mundo. Então, realmente é um boom que a gente tem qualitativo, com obras que vão dialogar com diferentes faixas etárias. Então, por exemplo, mês que vem a gente vai mandar para assinantes de mais de 9 anos um livro-imagem, que é um lançamento, que é um livro de imagem muito complexo, que movimenta um repertório que um bebê não vai conseguir. Quer dizer, o bebê vai ter uma fruição ali Sim. muito diferente, que não vai chegar nas camadas que aquele livro se propõe. Então, a gente decidiu que a gente ia mandar aquele livro para a faixa 4, mas a gente vai ter que ter um diálogo com as famílias que vão receber esse livro, que não vão ser todas, porque a gente vai mandar para quem assina 2 livros da faixa 4 só esse livro. A gente vai ter que ter uma conversa com essas famílias para explicar que leitura de mundo é diferente né, e é muito mais complexa do que simplesmente ler, juntar as palavras e ir formando ali né? E você tá falando, tá me lembrando muito, tem aquele Eustáquio, o Mágico, do Alexandre Rampazzo, que tem algumas páginas em branco, né? Sim. E teve uma história que eu ouvi que uma pessoa comprou na livraria e voltou para devolver. Falou, poxa, eu comprei um livro e tem página em branco, né? E aquela página em branco tá dizendo tanta coisa, né? Então é parecido com o que você tá falando, assim, ó, a quantidade de texto às vezes é irrelevante. E às vezes tem, olha, meu filho já lê 200 páginas, então esse livro aqui não é para ele. Tá, mas esse livro ele leu em 10 minutos, não deu graça, eu quero livros mais longos. Eu falo, tá, mas o que ele entendeu desses 10 minutos que ele leu? Do que vocês conversaram sobre aquilo, né? O que aquilo despertou? Então, eu acho que a gente precisa olhar com mais carinho e tentar tomar um pouco de cuidado com essa questão da performance, né, dessa cobrança, dessa competitividade que vai até no número de páginas que seu filho lê. Sim. Porque quantidade não tem a ver com qualidade você leu de leitura, e esqueceu, né? Imediatamente depois, né? Porque você leu com o objetivo de ler. Ou que você leu, né? E que é um texto com volume muito grande, né? Que é um volume sem nenhuma complexidade, né? Que trabalha os personagens de uma maneira muito clichê, colocando o mundo tudo numa caixinha ali, reforçando estereótipos, e que, poxa, isso é uma leitura crítica, uma leitura autônoma? Não. Tá reforçando a história que a sua filha só vai ser feliz se ela casar com um príncipe encantado, entendeu? Porque algumas histórias. Não estou dizendo que todas as histórias de contos de fadas são assim, porque tem os contos de fadas, dependendo da maneira como eles são escritos, eles são extremamente complexos e repletos de vazios, de espaços, né, que o leitor se coloca ali e que pode ter 1000 interpretações de acordo com a sociedade que o lê. Mas tem alguns livros, principalmente para essa faixa etária que você está falando, que eles ficam lá reforçando clichê, reforçando, e você não está trabalhando uma leitura crítica, você está reforçando outra coisa, né? Perfeito. Então, eu acho que tem um pouco disso. Então, eu acho que tem livros muito bons para essas idades. Tem uma outra visão, né, de que é um livro para essa idade. Entendi. Perfeito. Você mencionou os contos de fadas, né? Sempre um tópico que eu adoro falar. Acho que, porque assim, algumas vezes que eu falei sobre um livro e disse que tinha apresentado para os meus filhos, e o livro tratava de um tema difícil, de morte, de pobreza, etc., recebi, não sei do que eu diria, críticas, mas recebi indagações do tipo, por que você está estragando a vida cor-de-rosa de uma criança tão pequena
trazendo uma realidade bruta. E o meu primeiro instinto sem estudar e sem saber nada do assunto foi, poxa, mas a gente mostra também Branca de Neve, a gente mostra... E tá todo mundo achando que é ok mostrar Branca de Neve pra uma criança pequena, e Branca de Neve tá tratando das piores coisas no ser humano, né? A pessoa mandar matar a outra, né? E aí, estudei um pouco mais essa questão dos contos de fadas e entendi a importância da criança se ver numa história que envolve tantos sentimentos pesados, né? Assim, escuros, sombrios, né? Da que a gente tem dentro da gente, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que você acha sobre isso? De apresentar temas difíceis, temas que falam sobre coisas não cor-de-rosa do mundo para crianças pequenas. Eu acho que se a gente olhar para nossa memória recortada de uma infância que não existe mais, a gente vai saber que a infância não é fácil e não é cor-de-rosa. A infância envolve muito medo, a infância envolve ciúmes, a infância envolve raiva, às vezes vontade de matar alguém, né? Sim, sentimentos muito intensos, sem dúvida. Então, quando a gente vivencia esses sentimentos por meio da leitura literária, né? É uma grande possibilidade de experimentá-los, vivenciá-los, e assim elaborá-los melhor. Perfeito. Eu me lembro uma vez eu fui chamada na escola que meus filhos tinham falado alguma coisa, não me lembro nem o que, mas era uma coisa bem pesada. E eu falei pra professora, mas eles agiram, assim, eles, né, agrediram alguma criança, estavam xingando alguém? Ou... Não, estavam só falando. Eu falei, não é melhor então ele colocar pra fora aquilo que ele estava sentindo? Porque se ele não tivesse colocado assim, ele teria colocado de uma outra forma. Ia explodir, né? De algum em alguma lugar, hora né? ia, exatamente, ia dar ruim de outra né? forma. Exatamente. Uma coisa que eu notei, eu não sei se é verdade, mas eu acho que também entra um pouco nessa conversa que a gente teve agora, do negócio do livro de capítulos, né, da quantidade de texto, eu vejo uma produção literária muito grande dirigida às meninas. Eu tenho pra mim que se você compara as obras produzidas pros meninos e pras meninas, com assim, produzida pra menino, diz assim, a protagonista é uma menina, o tema é mais feminino. Claro que, né, menino pode ler o que quiser. Que tem um pouco disso de que o menino vai ler menos texto, então ele precisa de um mais graphic novel, né? Ele precisa de mais quadrinho. Quando eu olho o mercado como um todo, que pode incluir muitos dos livros que você não considera livros bacanas que fazem pensar, eu vejo isso. Você tem essa impressão um pouco? Ou... Não. Eu acho que quando a gente está pensando nesse mundo mais comercial, digamos assim, né? O mundo, ele acaba classificando o livro de menino e livro de menina, mas eu não acho que existe livro de menino e livro de menina, eu não acho que existe brincadeira de menino e brincadeira de menina. Perfeito. E eu acho que quando a gente lê uma história, às vezes até de outros tempos, pensando enquanto adulta, né? Então, eu, mulher, Renata, leio uma história de um personagem machista do começo do século XX. É interessante eu viver a perspectiva daquela masculinidade que hoje eu enxergo de uma maneira extremamente tóxica, né? E usar os olhos, pegar emprestado os olhos daquele personagem. Com certeza. Eu acho isso incrível, assim. Só que a gente tem na nossa sociedade, que é extremamente machista, né? A gente tem um repúdio, né, ao feminino, a gente tem uma misoginia muito forte. Então, é interessante que se a gente coloca o que é considerado padrão, que é o masculino, né, enquanto protagonista, as pessoas não reclamam de ser das meninas lerem, mas se a gente coloca às vezes a menina que é protagonista para o menino ler vivendo coisas de menina, não, aí você tem a misoginia, né, esse repúdio ao feminino, é interessante isso, e a gente tem várias obras que discutem isso, né, no Quindim a gente não tem essa classificação, né, Perfeito. Então, na nossa curadoria não existe isso de menino, de menina. Existe, claro, um mercado, né, que atende ali a um consumidor, que atende ali a uns padrões, né? Sim. Mas enquanto projeto que busca reflexão, questionamento e etc., né, esses livros com essas pautas que eu acho que são bem limitadas, Sim. né, eles acabam não entrando dentro do nosso projeto. Entendi. Você mencionou, né, ler um livro de um tempo atrás, onde tem o cara machista, etc., né, passado em outra época. E tem os de agora também. Tem de agora que continua assim, é verdade. Outro dia teve aquela discussão toda sobre mexeram nos textos do Roald Dahl, né? Roald Dahl, pra mim, é meu escritor número 1. Sou viciada ali na infância. É demais, demais.
Tô relendo agora para meus filhos, lembro as palavras quando eu li quando eu era criança. Sim, tudo maravilhoso. Então, quando veio essa notícia de que estavam tentando reescrever, eu falei, que coisa louca, tem um cara que já faleceu, ele não tem nem uma palavra sobre o que está sendo feito. Entendi e acho que, né, teve uma revolta tão grande, né, que abandonaram essa ideia, ou publicaram pelo menos, eu acho que o revisto e o texto não revisto, né, então toda essa discussão sobre o leitor mais sensível, o que fazer com ele. Então, e eu fui ler, eu acho que foi Matilda, mas não tenho certeza, já ciente dessa discussão toda, mas quando fui ler para os meus filhos, tinha uma passagem que linkava muito um personagem gordo com ser um personagem ruim. E no meio da leitura eu me vi mudando as palavras. E falei, não, eu que sou uma pessoa esclarecida, já estou conhecendo essa discussão, mas estou vendo a necessidade de descaracterizar que a pessoa gorda de alguma forma é ruim, que estava presente no texto, para proteger meus filhos ou não colocar neles uma gordofobia. Não normatizar aquilo. Não normatizar. Né? Mas me senti muito dividida, assim, fiz certo, não fiz, agi no meu instinto, que eu acho que é sempre bom na maternidade falar, siga seu instinto. Sim. Mas queria saber o que você acha disso, né, assim, porque é o que foi escrito, não é pra mudar, então... Eu acho que é uma grande oportunidade de falar sobre gordofobia com seus filhos. Falar, quando esse livro foi escrito, isso aqui era o... Então, e até hoje, porque na verdade ela está presente. A gordofobia, ela é fato na nossa sociedade, né? Então é uma grande oportunidade para falar sobre isso, e aí seus filhos vão estar preparados para enxergar essa violência quando eles virem acontecendo no dia a dia, né? Perfeito. Agora, obviamente, num país de não leitores, né, em que 1/3 da população é analfabeta funcional, você pensar que você vai ter mediadores com essa competência de um... Não. Não é o que vai acontecer na prática. Não, agora quando você tem um professor, né, ou uma mãe, né, com esse repertório, tudo, eu acho incrível, Sim. porque é uma super oportunidade. O que eu acho complicado, às vezes, é normatizar, entregar sem uma mediação, né, e esse caso eu chamo de mediação mesmo, né, sem alguém ali contextualizando historicamente para uma criança que não tem esse repertório. Porque às vezes acaba normatizando, no caso, por exemplo, o racismo, né? Que é uma questão, acho que super séria, que a gente precisa, né? O Lobato tá aí. Sim. Mas como que você controla isso, né? Porque você lança um livro, o livro vai pro mundo, né? Vai passar de mão em mão. Você não sabe porque ele vai ser lido, como ele será lido. Então, esse a partir do momento que o livro tá lá, ele não é mais seu, né? Ele não é mais seu. Você não controla como ele vai ser lido, né? Sim. Então. Sim. Mas eu acho que a censura nunca é o caminho. Nunca é o caminho, perfeito. Eu acho que a censura nunca é o caminho, porém, eu, enquanto, né, mãe, enquanto formadora de leitor, eu acho que a gente tem que pensar também como a gente vai trazer esse repertório de um contexto histórico, porque há algumas violências, como no caso do racismo, né, que elas são terríveis e estruturais da nossa sociedade. Eu acho que é muito legítimo as vozes que contestam, né, a circulação desses livros dessa maneira. Justamente por conta disso, porque a gente não tem mediadores de leitura né, nesse contexto, nesse país que a gente vive, né? Sim. Muitas vezes aquilo pode ser lido de uma maneira a normatizar aquele comportamento daqueles personagens. Sim. Nesse tema do racismo, eu também tive essa mesma sensação que eu descrevi agora sobre o livro do Roald Dahl. A minha filha é loura, de olho azul e, bem bebê, sempre se identificava com as bonecas negras. Então, eu me lembro, no dia que ela tirou a chupeta, a gente foi numa loja de brinquedo, eu falei, filha, em troca da chupeta, você tem direito de escolher uma boneca. Eu falei, qual que você vai escolher? Tinha uma prateleira e ela falou, essa Sofia bebê, e pegou uma boneca negra e se viu na boneca. Eu falei, que legal, ela não tá vendo a diferença da que ela tá vendo como um bebê que ela achou bonito e é isso. Mas também, ao mesmo tempo, eu sempre quis ter uma seleção de livros em casa que discutiam a questão da raça, porque eu acho que a educação antirracista passa por isso, por trazer o assunto. Mas fiquei também, de novo, dividida em, será que eu, ao trazer esse tema, tô criando um preconceito que nela não existe, claramente, quando ela se vê igual uma boneca negra, sendo ela diferente, né? Ela se projetou naquela bebê. Então, quando eu digo, as pessoas têm cores diferentes e às vezes são tratadas diferentes em razão das suas cores, será que eu tô trazendo um preconceito para ela? Meu? Você já pensou sobre isso? Você acha que tem que introduzir o assunto difícil porque é o que tá aí?
Né, assim, o racismo é estrutural, tá não aí, tem então a gente tem que como. trazer o assunto, Não porque a tem criança como. verá isso, né? Não, lógico. Quem que é o chefe? Quem que é a pessoa que está fazendo a limpeza? A gente vive numa sociedade extremamente desigual, né? Em que a maior parte da população pobre é negra, né? E a população mais rica é branca. Então, tá colocado ali, né? E as estruturas de poder, né, estão ali também. Então, assim, ela Sim. está vendo. Você Sim. vai falar sobre isso, vai trazer consciência sobre a branquitude dela, sobre, né, o lugar de privilégio Sim, claro. que ela. Sim. Ou você vai deixar o mundo. Sim, eu entendi. Né? É preparada uma coisa que ela naturalmente já está inserida, ela nasceu nessa sociedade, Nós né? estamos aqui. Eu não estou trazendo o assunto já está aqui. O Né? assunto É já verdade. está, exatamente. Perfeito. E outra coisa, né? Trazer livros com protagonismo negro e tudo mais, não é falar sobre racismo necessariamente, né? Eu acho que essa é a grande riqueza de você trazer uma bibliodiversidade de origens. Então, sei lá, ai, como que é o nome do livro? É A Moringa da Minha Avó. Sim, lindo, sim. Então, A Moringa da Minha Avó, por exemplo, você não está falando sobre racismo, mas você está apresentando um universo que não é o universo branco. Perfeito. De uma família classe média branca. Perfeito. Então você está mostrando que existem outras formas que são, né? E você não está colocando o negro naquele lugar subalternizado, naquele lugar de sofrimento, né? Você está colocando ali numa família estruturada, numa família que tem afeto, numa cultura muito bonita, né? Numa riqueza. Então, desconstruir, né? Tentar apresentar essas pluralidades No lugar de admirar aquilo que eles estão vendo, é um diferente que eu admiro por ser belo, por ser... Sim, Fevereiro. É maravilhoso. Fevereiro é lindo, gente. Esse é um daqueles que eu começo a ler, minha filha, mãe, por que você tá chorando? E foi lançamento do Quindim. A gente mandou no lançamento, não Que foi demais. exclusivo, porque era carnaval, não fazia sentido a gente pedir exclusividade e eles perderem o carnaval, né? Então a gente lançou. É lindo. E, gente, Fevereiro é maravilhoso. Maravilhoso. Então, talvez alguns livros abordem essa questão. Perfeito. Mas não todos, né? Perfeito. E a mesma coisa com relação à literatura indígena, né? É importante a gente entender diferentes maneiras de se colocar no mundo e de compreender o mundo, né? Essas diferentes culturas que, inclusive, habitam esse mesmo espaço que é o nosso país. Perfeito. Diferentes visões sobre o mesmo lugar. É. Sim. A pergunta mais difícil que eu recebo é: quais são seus livros favoritos, né? Porque a gente acabou de falar, né? Um universo tão grande, de obras tão boas, e que também me marcaram de maneiras diferentes ao longo da vida dos meus filhos, que para mim a pergunta é sempre mais difícil, mas eu vou fazê-la para você, que é se você puder me indicar um ou alguns livros favoritos infantis seus. E aí é aquela coisa, né? É muito difícil dizer qual que é o seu livro favorito, porque são vários e eles vão mudando ao longo do tempo. E o que você lê neles também vai mudando ao longo do tempo. Mas tem um livro que eu guardo especialmente no meu coração, que é o João Felizardo, da Ângela Lago, que é um livro muito especial, que eu analisei na minha dissertação e eu quase abandonei esse livro, porque eu tive muita dificuldade, porque eu falei, ele é muito complexo, eu não vou dar conta e etc. Mas ele fala com algumas questões internas minhas desse desapego, né, do João Felizardo, que vai se libertando de todos esses, ai, como é que eu posso dizer? Eu não tenho nem o que dizer. Enfim, esse João Felizardo que vai se libertando, né, até ficar livre e voar e não ter uma palavra para dizer tão, ele ficou tão que voou. Que lindo. Esse é o livro da minha vida. Perfeito. Te tocou de uma forma que toca até hoje. Até hoje, Sim. até hoje. E a Ângela Lago é também a minha autora, assim. Perfeito. Tem autores que eu amo de paixão. Morricone, adoro Morricone, super fã e tal. Tem outros, mas a Ângela Lago, eu acho que ela tem uma sabedoria e consegue chegar numa simplicidade, que é bem aquela coisa da simplicidade da Clarice Lispector, né? Que ninguém se engane que deu... Eu acho que a Ângela é uma autora que precisa ser, inclusive, mais falada. Perfeito. E mais reconhecida, e mais divulgada, mais enviada, enfim. João Felizardo, o rei dos negócios. Maravilha.